Gênesis 6, do 11 ao 17. Diz assim o texto: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Deus, então, começa esse trecho anunciando a Noé sobre a destruição da terra. O mundo havia se corrompido. O pecado havia se instaurado no ser humano de tal maneira que Deus decidiu destruir tudo. O mundo havia se afastado completamente dos propósitos divinos. Então, o que Deus faz, como justo juiz, anuncia o juízo. Deus anuncia a Noé o que viria e dá a ele instruções para a construção de uma arca que o salvaria da destruição. Nós vemos aqui que o Senhor foi meticuloso em relação à arca. Ele dá as medidas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Ele fala como a arca deveria ser construída, dá até mesmo a madeira que a arca deveria ser construída. Aqui fala de cipreste, e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que cipreste é uma madeira extremamente resistente à água. Falou, a arca tem que ter 3 andares, vai ter uma porta lateral, vai ter uma janela, tudo conforme ordenado por Deus. A arca não foi ideia de Noé, mas de Deus. E Deus fornece, assim, exatamente como a arca deveria ser construída. O Senhor instruiu Noé exatamente como tudo deveria ser. Até a maneira de vedar a arca, a calafetação da arca, o Senhor fala para Noé como deveria ter sido feito. E Noé confiou no Senhor. Pense, irmãos, nunca havia tido chuva. Chuva para a gente é comum, mas até então nunca havia tido chuva. E o Senhor fala para Noé: olha, vai chover a tal ponto que vai tudo alagar, vai transbordar. Constrói um barco. E Noé confiou no Senhor. O primeiro ponto dessa mensagem é: Deus não ignora o pecado, mas age com misericórdia perante os que o buscam. O mundo estava em tal grau de corrupção que o Senhor optou pela destruição de tudo aquilo que ele havia criado. Mas o Senhor não desamparou Noé, que era justo e íntegro perante a Deus. Se nós lermos no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então o Senhor, mesmo perante a destruição, não desamparou Noé, porque ele era justo e íntegro com o Senhor. Porém, a Noé cabia o quê? Crer e obedecer. Em Hebreus 11:7, é conhecido como a galeria dos heróis da fé, diz assim: pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos
que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé de Noé o fez agir. Ele creu, obedeceu e passou a agir de acordo com aquilo que o Senhor queria. A certeza de Noé nos planos de Deus era tamanha que ele começou um projeto de algo que não existia para um problema que nunca houvera até então. Um projeto de algo que não existia para um problema que nunca havia acontecido. Essa era a fé de Noé. Sem nunca ter chovido, construiu um barco para uma inundação. Quando Deus te dá um plano, quando Deus te dá um projeto, qual a sua atitude? Começa a agir? Quer ver as provas do que virá? Confia no que Deus está falando? Se nós pensarmos humanamente, o que Noé estava fazendo era loucura. Construiu um barco num lugar que nunca nem havia chovido. Mas ele confiou nos planos de Deus. Ele não questionou, ele não quis provas, ele não queria saber o porquê. Ele creu, obedeceu e fez conforme o Senhor queria. Imagina se Noé começasse a construir a arca quando as nuvens começassem a fechar, quando o céu começasse a escurecer, quando os sons de trovão começassem a ser escutados e as primeiras gotas de água começassem a cair. Noé não precisou de nenhuma prova. Noé não precisou ver para crer. Ele creu nos planos de Deus. A arca levou cerca de 120 anos para ser construída. 120 anos. Se esperasse começar a chover para construir, não daria tempo. E esse foi o tempo que as pessoas tiveram para se arrepender, mas também para Noé exercitar sua fé e obediência. 120 anos. Imagina se depois de 10, 15, 50 anos, Noé passasse a duvidar, Noé começasse a questionar aquilo que ele estava fazendo. Foram 120 anos confiando e crendo em algo que era impossível. Deus nos dá hoje planos, projetos e trabalho. Mas nós estamos obedecendo? Estamos trabalhando nos planos que o Senhor nos dá? Estamos agindo conforme a vontade de Deus? 120 anos para Noé ver aquilo que era impossível. 120 anos crendo e obedecendo em algo impossível. Nós não temos que estar preocupados com quanto tempo vai levar. Nós não temos que estar preocupados quando que vai acontecer. Nós temos que crer, obedecer e trabalhar. O segundo ponto que o Senhor trouxe ao meu coração é: a verdadeira fé se manifesta em obediência. O versículo 22 de Gênesis 6 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Temos que ter uma obediência radical a Deus. Deus mandou, faça. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, apenas obedeça a Deus. Você não tem que entender, você não tem que concordar, você tem que obedecer. Temos que ter uma obediência radical a Deus. Noé nunca havia visto chuva, mas confiou que haveria um dilúvio. As instruções da arca pareciam absurdas, mas era o único caminho que salvaria Noé.
Noé confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia loucura. E nós? Será que nós temos confiado nos planos de Deus, mesmo quando parece absurdo? Será que nós confiamos em Deus, mesmo quando não faz muito sentido para nós? Será que confiamos em Deus, mesmo quando a fé é a única prova daquilo que o Senhor fará? Para a salvação, é necessária uma obediência radical a Deus. Se quisermos alcançar os céus, é necessário uma obediência radical a Deus. O plano de Deus para a nossa salvação foi radical. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. O único filho. Isso não é um plano radical para a salvação? É. E a nossa obediência deve ser assim. Esse deve ser o nosso compromisso com Deus. Um compromisso total, radical perante o Senhor. Abrir mão dos nossos planos para cumprir os planos de Deus. Abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Abrir mão do natural para viver o sobrenatural. Se quisermos alcançar os céus, a nossa obediência deve ser radical, total, de entrega, abrir mão de tudo aquilo que nós somos para viver aquilo que o Senhor quer para nós. Terceiro ponto, vivemos pela fé. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que salvou Noé e a sua família não foi a arca, foi a sua fé. Da mesma maneira, hoje somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é por nossas obras, não é por aquilo que temos, não é por aquilo que fazemos, é pela nossa fé. O que salvou Noé não foi a arca, foi a fé. A fé que o Senhor faria, a fé naquilo que o Senhor tinha dado, a fé nos planos de Deus, a confiança que o Senhor faria tudo aquilo que Ele havia falado. E como está a sua fé em Jesus Cristo? Inabalável? Meio desconfiado? Quer ver para crer? Só crê depois que consegue algum sinal, alguma prova? A fé é o que nos salva da condenação eterna. Ou cremos sem fraquejar, sem pestanejar, ou estaremos condenados. Ou cremos cegamente, radicalmente, ou então estaremos condenados. Para concluir, Mateus 24, 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando o dia chegar, o que Deus vai te falar? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou será que Deus vai perguntar: aonde está a arca que eu te mandei construir? Aonde está a arca? Eu te dei os planos, eu te dei os projetos, eu te dei tudo. Aonde está a arca? Deus deu tempo a Noé para a construção da arca. Deu tempo às pessoas para se arrependerem. Estamos nos últimos dias de sol. Deus te dá o tempo. Deus está dando a chance.
creia, obedeça, haja, pois quando a chuva cair, não haverá mais chance. O tempo é hoje. O tempo é agora.